Olá a todos. Nós chegamos na chamada Semana Santa, a Semana da Páscoa. Mas como comemorar a Páscoa estando em isolamento social? Para responder isso, é importante entendermos como a Páscoa foi instituída. Foi no Egito, mais de 3.200 anos atrás. Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu que estava escravizado lá no Egito. Você deve conhecer a história que Deus enviou 10 pragas porque o faraó não estava permitindo a saída dos hebreus, porque eles eram a força de trabalho ali no Egito. Mas as pragas aconteceram então, e a 10ª praga foi uma praga muito triste, na verdade, que foi a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. E a instrução para o povo hebreu foi que cada família sacrificasse um cordeiro e assar e se alimentar naquela noite. Mas também deveriam pegar o sangue deste cordeiro e passar nos umbrais da porta e também nas ombreiras, nas laterais. O que aconteceu foi que quando o destruidor via o sangue aspergido na porta das casas, o destruidor não entrava para matar o primogênito. O destruidor passava pela casa. Essa passagem é chamada Páscoa, é a passagem, quando a morte não entrou na casa daqueles que tinham sangue aspergido nas suas portas. Uma instrução que eles receberam é que ninguém deveria sair de casa. É uma situação um pouco parecida com o que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós não podemos sair com liberdade das nossas casas, a não ser aqueles que estão trabalhando em serviços essenciais, aos quais nós somos muito, mas muito gratos mesmo. Mas havia essa ordem, porque o destruidor não poderia entrar. Mas também, quando a gente olha para essa primeira Páscoa, a gente percebe que algumas ações tinham que ser tomadas. Tinha que matar o cordeiro, tinha que aspergir o sangue, e isso trazia proteção ao lar, e não deviam sair de casa. Ainda em Êxodo, na continuação dessa história, no capítulo 12, versículos 26 e 27, diz o seguinte: quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Essa foi a primeira Páscoa instituída por Deus num contexto de libertação lá no Egito. Houve então esse livramento providenciado por Deus através de um cordeiro que foi sacrificado. Bom, quando a gente olha a nossa situação hoje, será que a gente precisa repensar a forma como nós celebramos ou comemoramos a Páscoa? Ultimamente, a Páscoa tem se tornado um evento muito mais comercial. Eu sei que os comerciantes precisam sobreviver, né? Isso gera renda, tudo isso. Mas nós não podemos perder a essência do que é a Páscoa. E aí a gente tem a oportunidade de retornar ao sentido original da Páscoa, que não tem nada a ver com
coelhinho, com ovos, chocolate. Né? É um momento de passarmos com as nossas famílias. Lá no Antigo Egito, houve aquela instrução de ficar dentro de casa para se proteger do destruidor, do anjo da morte. Para nós cristãos, nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário é que faz com que a humanidade, eu e você, nós tenhamos a possibilidade de nos livrarmos da condenação eterna, da morte eterna. Assim como no Egito, nós temos que fazer a nossa parte, que é de reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Então, nessa Páscoa, quero deixar uma palavra para você. Essa Páscoa dentro de casa, essa Páscoa de portas trancadas, quero compartilhar as experiências que os discípulos de Jesus tiveram. Logo no primeiro domingo, depois da sua crucificação na sexta-feira, eles estavam, diz aqui o Evangelho de João, que eu vou abrir, no capítulo 20, versículo 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Da mesma maneira, a sua Páscoa, que você está aí reunida com a sua família, a portas trancadas também, que Jesus tenha espaço para entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida, para anunciar: paz seja com vocês. Feliz Páscoa.